Queridos, vamos para a palavra, que o Senhor possa ministrar ao seu coração, o que Ele ministrou ao meu. No domingo, o pastor leu uma passagem bíblica e me chamou muita atenção, 1 Pedro 1, de 17, a parte B, que fala que nós devemos ter temor no tempo da nossa peregrinação. E me chamou muita atenção esse fato dessa nossa vida terrena ser chamada de peregrinação. Peregrino, querido, é aquela pessoa que ela está no lugar de passagem, né? Peregrinação é uma jornada. E é isso que nós estamos aqui, né? Fazendo nessa terra. Nenhuma peregrinação. A nossa eternidade não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. E é tão interessante ver que 1 Pedro 1, 17, a parte B, fala disso durante o tempo da vossa peregrinação, que a Bíblia faz questão de nos lembrar que nós somos peregrinos, que isso daqui é passageiro. Eu acho que todas as oportunidades que eu tiver, eu vou falar disso, que a vida é rápida, que aqui é só uma passagem, a nossa eternidade não é aqui. E, amados, eu acho que a vida ela é realmente essa peregrinação e a gente tem que procurar viver da melhor maneira possível. A gente tem que procurar sempre dar o nosso melhor para o Senhor, entendendo que nós somos tão pequenos, né? Nós somos tão pouquinhos. Eu li uma vez, as meninas que leram comigo Louco Amor vão lembrar, que o autor desse livro ele fala assim, daqui a 100 anos, quando você morrer, provavelmente ninguém lembrará de você. Se a gente for parar para pensar, queridos, eu não sei quem foi o tataravô da minha mãe, não sei que influência que ele teve. E ele conta essa história nos lembrando quão pequeno nós somos. Às vezes a gente acha que a gente está aqui nessa vida e que nós somos alguma coisa, mas, queridos, realmente, nós somos simplesmente um pó, que Deus soprou o fôlego de vida. Daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, as pessoas que existirem, se ainda existe mundo, se Jesus não tiver voltado, nem vão saber que a gente existiu. Então, que a gente possa entender que a história central é a de Deus. Nós só somos um figurante, onde Ele é o protagonista. Amém? Esse autor, ele fala assim, imagine você numa cena onde você é convidado para aparecer só um pedacinho do seu pescoço. Você vai fazer questão de chamar, reunir as pessoas e falar, olha, eu vou aparecer em tal cena. E pode ser, querido, que rapidamente ali apareça. Mas realmente é muito rápido. E às vezes a gente faz questão, né, de parecer ser grande. Mas, queridos, que a gente sempre entenda a nossa pequenez. A gente sempre entenda que somos muito pequenos e que é Deus que é o protagonista de toda essa história. Amém? Queridos, mas o bom é saber que Deus, Ele traz uma importância para a nossa vida. E Ele quer que sejamos protagonistas da nossa história. Amém? Onde Ele tem que ser o centro, mas Ele quer que a gente administre muitas coisas. E pensando nisso, amados, eu quero falar o que o Senhor ministrou no meu coração. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Lucas 14. Vamos ler do 25 até o 33. Lucas 14. Pensando nessa vida peregrina, nessa peregrinação. A Bíblia vai nos falar que a nossa vida é como um vapor, que aqui está e logo se esvai. Pensando em tudo isso, amados, eu quero hoje falar sobre organização e renúncia. Eu não sabia que essas coisas estavam tão ligadas, até ler essa passagem, que diz assim, Lucas 15... Versículo 20, Lucas 14, versículo 25, vai falar assim. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Amados, não sei se você vai concordar comigo, mas quando eu leio esses versículos, esses dois, principalmente o 26, eu vejo assim, o Senhor falando sobre desconforto, né? Você aborrecer quem você ama, gera um desconforto. E aí ele continua, Jesus continua, e ele fala assim, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, Jesus fala ali de desconforto, aí logo ele está falando de renúncia, e depois ele fala assim, pois, qual de vós,
querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar. Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Aqui, queridos, eu já vejo um Deus falando de organização. Primeiro, o Senhor está falando ali de um desconforto, né? Você aborrecer seus familiares por escolher a Ele. Depois Deus fala de renúncia. E logo o Senhor vai falar que, para mim, do meu ponto de vista, Ele está falando de uma organização, de você sentar, calcular se vai dar certo, o que você vai começar, né, se vai finalizar. E, por fim, no 33, Ele volta a falar de renúncia. Ele fala assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E eu lendo essa passagem, eu falei, Senhor, mas o que tem a ver, né? O Senhor está falando ali de renúncia, e de repente está falando de sentar e organizar, e ver se vai dar certo, e depois fala de renúncia de novo. Queridos, e o que o Senhor falou ao meu coração é que trouxe, o tanto que essa passagem ela é atual para os nossos dias, ela é atual para a gente, que o que Ele trouxe no meu coração é que, amados, se a gente não se organizar nos dias de hoje, com tanta informação à nossa disposição, com tanta distração, não tem como a gente renunciar. Se a gente não organizar a nossa rotina, queridos, para ter tempo de qualidade com o Senhor, para buscar Ele, não tem como a gente renunciar. Quando eu leio essa passagem, eu vejo o Senhor nos convidando à renúncia, mas é como se Ele falasse, olha, se organize para isso, se organize para me seguir, se organize para estar comigo. E eu quero falar sobre isso, sobre essa organização. E falar de organização, amado, para mim é fácil porque eu sou professora, eu já falei isso várias vezes aqui. Eu amo ser professora, eu acho que é o meu propósito de vida, sabe? Eu não vejo apenas como uma profissão. E na minha profissão existe algo chamado plano de aula. E se eu não for para a aula com o meu plano, não tem como, sabe? Desanda tudo, não tem como conter criança, tem que ter um plano de aula, tem que ter um segmento, tem que ter uma organização. Então, eu vejo que a organização ela é importante para a minha área profissional, ela é importante para a minha área financeira. E eu acho que na área espiritual não é diferente. A gente tem que ter essa organização. A gente tem que se esforçar para ser organizado diante de Cristo. E como eu disse, amados, hoje, a nossa sociedade, ela é muito diferente da época da minha infância, né? Eu vivi a transição digital, a minha mãe não viveu, ela foi inserida, e meus sobrinhos são nativos digitais. Eu acho que esse é um assunto que mexe muito comigo, essa questão da tecnologia, e eu acho que por essa quantidade de informação, a gente realmente, hoje, precisa ter uma organização, porque parece que os nossos dias realmente estão, né, mais rápidos. Eu brinco, eu falo, gente, de um Natal para o outro era um ano. Hoje não é mais. Eu fazia aniversário, demorava um ano para fazer outro. Modo de dizer, mas é porque hoje é muito rápido. E eu acredito, isso é uma coisa da Lívia, que isso é a abreviação dos dias que a palavra do Senhor fala, né? Que nos últimos tempos os dias seriam abreviados. E hoje é tudo muito corrido. E eu digo que essa passagem é atual porque esse é o convite do Senhor, para que a gente se organize. E eu vou falar de algumas coisas, amados, que não é nada assim de outro mundo. São coisas muito simples, mas que eu acho que é muito necessário a gente sempre lembrar delas, para que a gente tenha essa comunhão com o Senhor. Eu estava até pensando, eu falei, engraçado que o que nos mantém no dia a dia, aqui no Brasil, por exemplo, é o arroz e o feijão. E ali o frango, ou a carne, ou o bife. Mas o básico, arroz, feijão e carne. E o simples, é isso que vai nos manter. E na palavra do Senhor, eu acho que às vezes não é a gente buscar subir ao monte, isso é importante, né? Não é fazer missão em outro país, não é, sabe, se desgastar tanto nesse sentido, mas buscar o Senhor no simples, sabe, se edificar no secreto com Ele. E eu, queridos, a primeira dica que eu quero dizer que é importante para a gente viver uma vida de renúncia é a gente orar. Né? Esse arroz com feijão tão básico do nosso dia. A oração ela é muito importante. A palavra vai nos falar, amados, lá em Filipenses 4, 6, que todas as nossas petições, elas devem ser apresentadas ao Senhor, com oração e súplica e ação de graça.
Então, gente, tudo a gente tem que apresentar ao Senhor. Sabe, tudo que acontece no nosso dia. Ele é o dono do nosso dia. Então, Ele é o mais interessado em saber da nossa vida. E pode parecer algo muito simples, queridos. E pode parecer que eu falo assim, olha, você precisa orar para a pessoa que se converteu ontem, ou para a pessoa que tem um mês de convertido, mas essa palavra é para mim, sabe? Chegou uma época da minha vida que, no começo, assim que eu me converti, eu tenho tantas lembranças boas, sabe? De intimidade com o Senhor na madrugada, de oração, de tempo de qualidade. Eu não estou falando, amados, de elevar o nosso pensamento durante o dia, porque em todo tempo a gente tem que estar orando mesmo. Eu vou até comentar algo que o João, o irmão da Bruna, né, ele me encontrou e falou, nossa, Livinha, eu te vi dirigindo. Aí, eu te vi na BR. Aí eu, que legal. Você estava cantando? Aí eu, não tenho um rádio no carro. Eu estava orando. Provavelmente eu não estava chorando, não. Aí ele, não, você só estava, cantando. E é isso, a nossa vida, se eu for perguntar para vocês que são cristãos, né, que estão aí nessa caminhada com Cristo, você vai dizer que você ora lavando louça, limpando a casa, trabalhando. A gente tem isso de elevar os pensamentos ao Senhor. Mas a oração que eu falo aqui, querido, que vai indicar renúncia na nossa vida, é um tempo de qualidade com o Senhor. A gente precisa disso. Amados, eu não sei se você já ouviu falar das 5 linguagens do amor, e a minha é tempo de qualidade, a segunda, né? A primeira é atos de serviço. Que é o quê? Eu me sinto muito amada quando eu tenho tempo de qualidade com as pessoas que são importantes para mim. E eu fico imaginando, se Deus que colocou isso em mim faz eu gostar tanto, imagine Ele, né, que criou isso. O Senhor, Ele quer ter tempo de qualidade com a gente. É muito importante a gente orar sim quando está trabalhando, quando está dirigindo, quando está lavando louça, fazendo qualquer coisa. Mas é muito importante a gente ter um tempo de qualidade com o Senhor, sabe? É tão bom quando a gente senta com a pessoa, a gente conversa, né? A gente conta da vida, a gente sorri, a gente chora. E o Senhor, Ele quer esse momento com a gente. Amém? Eu estou lendo o livro de Samuel, né? 1 Samuel eu já li, e agora eu estou lendo 2 Samuel. E é tão interessante, amados, ver a vida de Davi, porque assim, eu vou até confessar um negócio, que eu não queria prosseguir, eu ficava enrolando. É meu devocional, né? O livro de Samuel. Então, todo dia eu tenho que ler um pouco. E tinha dias que eu falava, ai Deus, hoje eu vou ler lá o Evangelho, que eu não quero chegar na parte que é tão triste a história de Davi, eu quero fugir. Só que aconteceu. E eu tenho que ler, eu já cheguei. E eu lendo, sabe, principalmente 2 Samuel, é muito interessante, porque o Senhor falou tanto comigo, porque Davi, quando ele começa a pelejar, gente, em todas as guerras dele, ele pediu a direção para o Senhor. Todas. Muitas vezes você vai ver os capítulos e fala assim, e Davi consultou o Senhor. E aí eu lia mais, lá na frente outra guerra, e Davi consultou o Senhor. E eu falei, Senhor, eu sei que em algum momento Davi deixou de te consultar, porque eu sei como, né, o que acontece na história dele. E chegou um momento, queridos, que eu li, e ele simplesmente foi pelejar. Amados, e o que me chama a atenção é porque ele não perdeu aquela batalha. Não no terreno, mas no espiritual ele já tinha perdido. E na nossa caminhada cristã, amados, no começo, é igual eu estou te falando, que foi comigo. Eu buscava na madrugada, eu orava. Só que a gente vai deixando de consultar ao Senhor. E aparentemente a gente não perde de primeira. A nossa guerra ali, ela ainda é vencida. Mas com o tempo vem o desastre. Quando a gente olha para a vida de Davi, a gente vê isso. Então, amados, é importante tempo de qualidade com o Senhor. Amém? Então, oração para que a gente renuncie. Segundo, café com leite agora. Segundo, arroz com feijão, amados. A palavra, nosso manual de vida, né? O que nos direciona. Queridos, vamos lá em Josué 1, 7, 8. Josué 1, 7, 8. Josué que foi levantado, né, para substituir, para direcionar o povo que outrora era direcionado por Moisés. O Senhor fala assim com ele, olha,
Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. O 8, não te aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Amados, o Senhor ele é tão enfático, eu fico lendo. Duas coisas que me chamam a atenção aqui, é que o Senhor fala 2 vezes, seja forte e corajoso. Lá no 9 ele fala também, esforça-te, tem bom ânimo, né? E sobre a Bíblia, sobre a palavra, sobre a lei, né? Na época era lei. Então, a instrução para Josué é para a nossa vida também, se quisermos ser bem-sucedidos, se quisermos viver bem nessa terra, na nossa peregrinação, nós temos que buscar na palavra, amém? Dar ouvido à voz do Senhor, que é enfático, né? Na nossa vida. E, amados, é tão assim, importante a palavra na nossa vida, porque nós somos seres, né, que têm muitas emoções. E se a gente não busca na palavra, amados, a gente vai ser inclinado, a nossa bússola interior vai inclinar para os nossos sentimentos. Só que, normalmente isso acaba mal. Então, nós temos que buscar na palavra, buscar a direção do Senhor na palavra. Eu vou ler algo aqui que eu li e eu achei muito interessante, que é: nossas Bíblias acumulam poeira em um canto escuro das nossas casas, enquanto nossos feeds do Instagram são constantemente atualizados. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. O que nós temos priorizado? O que nós temos renunciado? Sabe, será que nós temos renunciado e ler a palavra para estar tão conectado nesse mundo, para estar tão conectado às nossas vontades? Ou será que nós estamos dispostos a renunciar tudo que o mundo oferece para estar buscando na palavra? Queridos, eu vou indicar para vocês um livro, A Pirâmide da Sabedoria, né? O autor, ele usa esse termo pirâmide relacionado à pirâmide alimentar, sobre o alimento da nossa vida, né? Na camada de baixo é o mais importante, na de cima o que não é tão importante, mas que é necessário. E ele fala da Bíblia, e me chama tanta atenção o começo do capítulo que ele fala: eu nunca esquecerei da Bíblia do meu pai. E ele vai discorrer todo o capítulo, tudo que ele trouxe, todo o ensinamento que ele traz no livro me chama muita atenção. Mas nada me chama mais atenção do que a maneira como ele fala da Bíblia do pai dele. Porque era uma Bíblia que era usada, não era uma Bíblia que ficava no canto empoeirada. E eu acho, amados, que quando nós nos dispomos a renunciar às coisas do mundo para buscar na palavra, a gente tem esse poder de impactar as gerações, principalmente dentro do nosso lar. Então, por buscar a Deus, principalmente, mas por entender que você é um instrumento para impactar quem está à sua volta, leia a palavra, busque na palavra, amém? E, queridos, outro ponto que eu acho muito importante para uma vida de renúncia é a gente estar no lugar certo, com as pessoas certas. Vamos abrir lá em Êxodo 33, 11. Êxodo 33, 11. Vai inclusive falar de Josué. Vai falar de Moisés, mas eu quero falar de Josué aqui. Vai falar assim, ó: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial. Então, queridos, o Senhor falava com Moisés e depois ele tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Amados, eu leio essa passagem e eu vejo um Josué que sabia com quem andar e que sabia que lugar frequentar. Josué, amados, ele andava com Moisés. Olha que belo exemplo ali para ele seguir. E tanto que ele é levantado depois para ser sucessor desse homem. E quando Moisés ele é levantado, gente, quando a gente lê lá Josué, quando Josué é levantado, quando a gente lê lá Josué 1, é tão interessante porque Josué ele não questiona Deus. Sabe, eu fico vendo
o Senhor fala, você vai fazer isso e isso, vai ser forte, vai meditar na palavra. E a Bíblia nos diz que ele se levantou e deu ordem. E vida que segue, foi isso. Mas porque ele andou tanto tempo com a pessoa certa, que na hora de ele exercer, ele já estava preparado. O Senhor já estava preparando ele à medida que ele andava com a pessoa certa. E queridos, esse é o nosso convite. Esse é o convite que o Senhor tem para a gente. Andar com as pessoas certas. Estar no lugar certo. Queridos, eu acho que uma das melhores maneiras da gente ser quem a gente deseja é a gente andando com pessoas que já são. Então, a gente precisa se esforçar para isso. E lendo Samuel, queridos, como eu tenho aprendido com esse povo. A gente vê tanta gente aqui. Tanta. E eu vou comentar sobre um que andava com a pessoa certa e o que andava que não tinha convivência com a pessoa certa. 2 Samuel 13:2 vai falar de uma situação tão triste, que é quando a filha de Davi, ela é violentada pelo próprio irmão. E, amados, a Bíblia vai nos falar lá que quem deu conselho para Aminon foi o seu amigo. A palavra do Senhor fala que ele tinha um amigo chamado Jonadab. Ô, gente, mas me dá uma raiva desse Jonadab. Gente, é sério. Que raiva desse homem, quando eu leio 2 Samuel. Porque ele foi quem aconselhou Aminon para fazer o que era mal. E lendo a palavra depois de 2 anos, se eu não me engano, Aminon é morto. E quem dá a notícia da morte, né, quando chega para Davi a notícia da morte, fala assim, olha, todos os seus filhos foram mortos. Aí quem dá a notícia? Jonadab vira para Davi e fala, não, só foi Aminon que foi morto. Então, Aminon, ele andava com a pessoa errada, ele deu ouvidos para a pessoa errada. E essa pessoa errada que deu o conselho foi a mesma que comunicou a morte dele. Amados, devemos tomar cuidado com quem a gente anda. Eu não estou falando de uma morte física, mas muitas vezes as pessoas que nos aconselham, dependendo de quem é, nos conduz para uma morte espiritual e é a mesma que depois vai dar notícia dessa nossa morte espiritual. Então, que tenhamos cuidado com as pessoas que nós andamos. Amados, eu sou muito seletiva. Não sei o que é, mas eu sou muito seletiva. E aí, eu gosto de rir disso com a Patrícia, porque um dia, a Patrícia me liga, a pastora Patrícia, ela fala assim, nossa, irmã, eu tenho que ser ruim igual você. Aconteceu tal coisa, eu tenho que ser ruim igual você. Gente, depois eu desliguei o telefone, eu falei, eita, eu sou ruim assim. Aí depois eu fui conversar com ela, e ela falou, não, irmão, mas é porque você sabe impor limites. E às vezes, queridos, eu não sei, mas tem que impor limites. Se a pessoa não vai agregar na minha vida, meu irmão, Deus abençoe a sua vida, vá em paz. Tchau, fazer igual meu pastor. Queridos, mas não é que eu não vou, eu faço amizades, eu tenho esse coração bondoso e eu só vou permanecer em uma amizade, amados, se Deus direcionar para isso, se for propósito, se eu ver que a pessoa não agrega, mas que eu tenho a agregar, eu vou permanecer. E eu sou muito fácil de fazer amizade, só que tem gente que não agrega, tem gente que eu não dá para emprestar os ouvidos, amados, não dá para conviver, porque pode nos levar à morte. Então, que tenhamos esse cuidado. E em 2 Samuel, uma amizade que me chama muita atenção, que eu admiro, está lá em 2 Samuel 10, o 11 e o 12. Eles eram irmãos. E é bonito assim de ver. É claro, queridos, que Joabe, se você for ver, ele era vida louca, vingativo. Gente, que homem doido. Mas nessa passagem aqui é tão interessante o compromisso dele. Ele fala assim, 2 Samuel 10, 11 e 12. E disse, se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei a socorrer-te. E o 12 fala, esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo, e pelas cidades do nosso Deus. E faça o Senhor, então, o que bem pareceu aos seus olhos. Queridos, eles vão ali pelejar, eles são irmãos. E Joabe vira para o seu irmão e fala assim, ó, o seguinte, eu vou pelejar,
ele divide lá para pelejar e fala, se complicar para tu, eu vou aí te ajudar. Se complicar para mim, tu corre para me ajudar. E eu leio isso e eu falo, a gente tem que andar com pessoas que buscam a mesma causa que a gente. Que estão ali, querido, para estar com a gente, para guerrear com a gente, que estão dispostos mesmo, aí até for preciso morrer. E principalmente a causa de Cristo, que ele fala assim, esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E faça o Senhor conforme Ele quiser, né? Mas esforcemo-nos nós pela vontade do Senhor. Então, seguindo o mesmo propósito, a mesma causa, contigo. Amém? E aí eu vou falar algo que eu pratico na minha vida, querido. Ore. Ore por tudo. Foi o primeiro tópico ali, mas ore pelas pessoas que andam com você. Ore pelas suas amizades. Amados, a maioria das minhas amigas são tudo fruto de oração. Todas frutas de oração. Então, ore porque o Senhor traz. Amém? E por fim, amados, eu quero falar que, para a gente viver uma renúncia, a nossa renúncia hoje, nesse mundo louco de tanta coisa, exige uma organização. E a nossa organização só exige um posicionamento nosso. Só basta a gente saber quem nós somos. E eu vou compartilhar algo, agora não é da Bíblia, né? Mas na Bíblia a gente encontra várias pessoas que descobriram a sua identidade, que venceram, mas eu vou citar esse exemplo que é de um filme. Queridos, quando eu visitei a igreja evangélica, que eu fiquei um mês indo, eu tinha 15 anos. Só que eu só me converti 3 anos depois. Pensa na mina difícil. 3 anos depois eu me converti, e nesse período, porque eu era muito católica, e não sei hoje, mas na igreja católica a gente não tinha costume de ler a Bíblia. Então eu acho que a maneira que o Senhor tinha de falar comigo era através de filme. E até hoje é assim, amados. Todo filme que eu assisto, o Senhor sempre vai falar comigo. Nem que seja uma frase, mas sempre tem. Você sentar e perguntar, Lívia, o que Deus falou? Onde é que está o filme? Eu vou conseguir te falar, se eu já tiver assistido. E eu acho tão interessante o filme da Moana. Gente, eu choro. Eu choro com aquele filme, não só com ele, mas com Divertidamente, Procurando Nemo. Gente, Nemo é o filho pródigo. E aí, queridos, o filme da Moana, eu acho tão interessante porque ela vai, a ilha onde ela mora, está se destruindo, está acabando tudo, né? Tem tipo uma maldição. E porque o mal é abençoado, rouba o coração da floresta, algo que nem era dele, nem serviu para ele, ele ainda prejudica os outros. É muita ministração nesse filme. E aí, a Moana, ela tem a missão de levar esse coração. E a avó dela é tipo assim, a mentora dela, né? A avó morre e tudo. É um rolê, né? Aquele filme tem espírito, mas é muito interessante. E aí a avó dela fala assim, olha, Moana, você vai, chega lá, você vai dizer que é Moana de... Aí fala o nome da ilha, né? Eu não lembro. Moana de não sei o quê. E a Moana vai, gente, é tanta luta. E aí chega um momento que ela senta. Ela está sozinha. Ela senta e ela chora e ela devolve. Ela falou, você estava errada em me escolher. E aí ela devolve o coração para o mar. E aí a avó dela aparece. O espírito da avó aparece e vai conversar com ela. E aí ela fala, quem você é? E aí a Moana fica, aí ela começa a cantar. E é tão lindo porque no filme, no início ela fala assim, saber quem sou. E nessa hora ela descobre quem ela é. Ela fala, eu sou Moana. E aí ela desce, pega esse coração e vai devolver para a floresta. E, gente, e ela vai com tanta autoridade. E esse filme, ele ministra tanto ao meu coração, porque ele fala de identidade. Amados, enquanto nós não sabemos quem nós somos, nós não vamos conseguir, sabe, fazer o que nós somos chamados para fazer. Enquanto nós não descobrirmos, sabe, a nossa identidade, o nosso propósito, querido, nós não vamos conseguir realizar. Então, que haja organização na nossa vida, para que a gente descubra para que o Senhor nos chamou, para que Ele, né, para onde que Ele quer nos direcionar. Amém? E eu acho que há um perigo muito grande na omissão. Se a Moana, ela tivesse desistido ali, tivesse voltado, sabe, toda aquela situação, eles iam... A ilha ia se acabar tudo. E eu acho que a gente omitir o que o Senhor nos chamou para fazer é muito perigoso. E lendo a história de Davi, eu vejo isso. Porque, gente, Davi,
quando acontece tanto desastre na casa dele, quando a filha dele é violentada, Davi ele não faz nada. Mas sabe o que é isso? O reflexo de um pai que não fazia nada, um pai que não assumiu a identidade como pai. Então, quando a gente não assume a nossa identidade, as gerações futuras são prejudicadas. Então, por Jessé não assumir ali aquele compromisso, é como se Davi não tivesse uma referência. Então, que possamos assumir nossa identidade para ser referência para quem está à nossa volta, amém? E queridos, quero encerrar dizendo que nós estamos em novembro, daqui um mês e meio, mais um mês e meio. A gente vai estar aqui dizendo feliz 2024. Mas parece que foi ontem que a gente estava falando feliz 2023. Que seja um ano abençoado. E essa época é a época que a gente procura se organizar. A gente procura olhar para nossas metas e falar, eu tenho que alcançar isso, tenho que alcançar aquilo, tenho que fazer isso. E o meu convite para você, o convite que eu deixo, sabe, para a gente é esse, de organizar sim para conquistar tantas coisas. Mas que a gente não deixe de organizar o nosso espiritual. Não deixe de renunciar nos nossos dias. Não deixe de orar. Não deixe de ler a palavra. Que isso seja o primordial para o nosso projetando que está chegando. Amém?